Lá naquela cruz, ele pensou em mim, ele pensou em você. Você nem existia ainda, nem seus pais, nem seus avós, mas Jesus já te conhecia. E lá na cruz ele pensou em você. Lá na cruz ele amou você. E lá na cruz ele percebeu que aquele sacrifício valia a pena por você. E agora o que custa para mim e para você dizer não ao pecado? Olá, você está no canal Apostolado Restaurar e esta é a palavra do Senhor. Todos os dias temos uma mensagem nova para você. Não deixe de curtir e nos seguir. Pode também deixar seu pedido de oração nos comentários. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rei Celeste, Espírito Consolador, Espírito de verdade, estais presente em toda parte, tudo encheis. Tesouro de todo bem e fonte da vida. Vinde, habitai em nós, purificai-nos e salvai-nos, vós que sois bom. Proclamação da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu com seus discípulos para além da torrente de Cedron, onde havia um jardim, no qual entrou com seus discípulos. Judas, o traidor, conhecia também aquele lugar, porque Jesus ia frequentemente para lá com seus discípulos. Tomou então Judas a coorte e os guardas de serviço dos pontífices e dos fariseus, e chegaram ali com lanternas, tochas e armas. Como Jesus sabia tudo o que havia de lhe acontecer, adiantou-se e perguntou-lhes: A quem buscais? Responderam: A Jesus de Nazaré. Sou eu, disse-lhes. Também Judas, o traidor, estava com eles. Quando lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Perguntou-lhes ele pela segunda vez: A quem buscais? Disseram: A Jesus de Nazaré. Replicou Jesus: Já vos disse que sou eu. Se é, pois, a mim que buscais, deixai ir estes. Assim se cumpriu a palavra que disse: Dos que me deste não perdi nenhum. Simão Pedro, que tinha uma espada, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Mas Jesus disse a Pedro: Enfia a tua espada na bainha. Não hei de beber eu o cálice que meu pai me deu? Então a corte, o tribuno e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o ataram. Conduziram-no primeiro a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Caifás fora quem dera aos judeus o conselho: convém que um homem só morra em lugar do povo. Simão Pedro seguia Jesus e mais outro discípulo. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote. Porém Pedro ficou de fora, à porta. Mas o outro discípulo saiu e falou à porteira, e esta deixou Pedro entrar. A porteira perguntou a Pedro: Não és acaso também tu dos discípulos desse homem? Não sou, respondeu ele. Os servos e os guardas acenderam um fogo, porque fazia frio, e se aqueciam. Com eles estava também Pedro, de pé, aquecendo-se. O sumo sacerdote indagou de Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus respondeu-lhe: Falei publicamente ao mundo. Ensinei na sinagoga e no templo, onde se reúnem os judeus, e nada falei às ocultas. Por que me perguntas? Pergunta àqueles que ouviram o que lhes disse. Estes sabem o que ensinei. A estas palavras, um dos guardas presentes deu uma bofetada em Jesus, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Replicou-lhe Jesus: Se falei mal, prova-o. Mas se falei bem, por que me bates? Simão Pedro estava lá se aquecendo. Perguntaram-lhe: Não és porventura, tu também, dos seus discípulos? Negou-o, dizendo não. Disse-lhe um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha: Não te vi com ele no horto? Mas Pedro negou outra vez, e imediatamente o galo cantou. Da casa de Caifás, conduziram Jesus ao pretório. Era de manhã cedo, mas os judeus não entraram no pretório, para não se contaminarem e poderem comer a Páscoa. Saiu, por isso, Pilatos para ter com eles, e perguntou: Que acusação trazeis contra esse homem? Responderam-lhe: Se este não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Disse então Pilatos: Tomai-o e julgai-o vós mesmos segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus: Não nos é permitido matar ninguém. Assim se cumpria a palavra com a qual Jesus indicou
de que gênero de morte havia de morrer. Pilatos entrou no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Jesus respondeu: Dizes isso por ti mesmo, ou foram os outros que te disseram de mim? Disse Pilatos: Acaso sou eu judeu? A tua nação e os sumos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus súditos certamente teriam planejado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é deste mundo. Perguntou-lhe então Pilatos: És portanto rei? Respondeu Jesus: Sim, eu sou rei. É para dar testemunho da verdade que nasci e vim ao mundo. Tudo que é da verdade ouve minha voz. Disse-lhe Pilatos: Que é a verdade? Falando isso, saiu de novo, foi ter com os judeus e disse-lhes: Não acho nele crime algum. Mas é costume entre vós que pela Páscoa solte um preso. Quereis, pois, que eu solte o rei dos judeus? Então todos gritaram novamente e disseram: Não, a este não, mas a Barrabás. Pilatos mandou então flagelar Jesus. Os soldados teceram de espinhos uma coroa e puseram-lhe sobre a cabeça, e cobriram-no com um manto de púrpura. Aproximavam-se dele e diziam: Salve, rei dos judeus! E lhe davam bofetadas. Pilatos saiu outra vez e disse-lhes: Eis que vou-lo trago fora, para que saibais que não acho nele nenhum motivo de acusação. Apareceu então Jesus, trazendo a coroa de espinhos e um manto de púrpura. Pilatos disse: Eis o homem. Quando os pontífices e os guardas o viram, gritaram: Crucifica-o! Crucifica-o! Falou-lhes Pilatos: Tomai vós e crucificai-o, pois eu não acho nele culpa alguma. Responderam-lhe os judeus: Nós temos uma lei, e segundo essa lei ele deve morrer, porque se declarou o Filho de Deus. Essas palavras impressionaram Pilatos. Entrou novamente no pretório e perguntou a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe respondeu. Pilatos então lhe disse: Tu não me respondes? Não sabes que tenho poder para te soltar e para te crucificar? Respondeu Jesus: Não terias poder algum sobre mim, se de cima não te fora dado. Por isso, quem me entregou a ti tem pecado maior. Desde então, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus gritavam: Se o soltares, não és amigo do imperador, porque todo o que se faz rei se declara contra o imperador. Ouvindo estas palavras, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Lajeado, em hebraico Gábata. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Mas eles clamavam: fora com ele, crucifica-o. Pilatos perguntou-lhes: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Entregou-o então a eles para que fosse crucificado. Levaram consigo Jesus. Ele próprio carregava sua cruz para fora da cidade, em direção ao lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram, e com ele outros dois, cada um de um lado, e Jesus no meio. Pilatos redigiu também uma inscrição e a fixou por cima da cruz. Nela estava escrito: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Muitos dos judeus leram essa inscrição, porque Jesus foi crucificado perto da cidade, e a inscrição era redigida em hebraico, em latim e em grego. Os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas Rei dos Judeus, mas sim este homem disse ser o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: O que escrevi, escrevi. Depois de os soldados crucificarem Jesus, tomaram suas vestes e fizeram delas 4 partes, uma para cada soldado. A túnica, porém, toda tecida de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: Não a rasguemos, mas deitemos sorte sobre ela, para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura. Repartiram entre si as minhas vestes e deitaram sorte sobre a minha túnica. Isso fizeram os soldados. Junto à cruz de Jesus estava de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que amava, Jesus disse à mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí a tua mãe. E dessa hora em diante o discípulo a levou para sua casa. Em seguida, sabendo Jesus que tudo estava consumado, para se cumprir plenamente a Escritura, disse:
tenho sede. Havia ali um vaso cheio de vinagre. Os soldados encheram de vinagre uma esponja e, fixando-a numa vara de sopo, chegaram-lhe à boca. Havendo Jesus tomado do vinagre, disse: Tudo está consumado. Inclinou a cabeça e rendeu o espírito. Os judeus temeram que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque já era preparação e esse sábado era particularmente solene. Rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem retirados. Vieram os soldados e quebraram as pernas do primeiro e do outro, que com ele foram crucificados. Chegando, porém, a Jesus, como o viram já morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados abriu-lhe o lado com uma lança, e imediatamente saiu sangue e água. O que foi testemunha desse fato o atesta, e o seu testemunho é digno de fé, e ele sabe que diz a verdade, a fim de que vós creiais. Assim se cumpriu a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E diz em outra parte a Escritura: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas ocultamente por medo dos judeus, rogou a Pilatos a autorização para tirar o corpo de Jesus. Pilatos permitiu. Foi, pois, e tirou o corpo de Jesus. Acompanhou-o Nicodemos, aquele que anteriormente fora de noite ter com Jesus, levando umas 100 libras de uma mistura de mirra e aloés. Tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no em pano com aromas, como os judeus costumavam sepultar. No lugar em que ele foi crucificado havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, em que ninguém ainda fora depositado. Foi ali que depositaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Chegamos hoje à data mais importante da história da salvação. Tudo está consumado. Jesus entregou-se por nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que coisa linda ser cristão e acreditar que Deus é capaz de fazer tal coisa. Em que outra religião você encontra em Deus tanto amor pela sua criatura? Não existe outro. Nosso Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, esse Deus, ele se fez homem, encarnou entre nós e por nós deu a vida. Durante a paixão, ele que é todo-poderoso, a qualquer momento poderia com um olhar ter feito seus algozes desaparecerem, como se simplesmente nunca tivessem nascido. Ele poderia fazer a cruz desaparecer. Ele poderia ter feito seu corpo impenetrável, de maneira que nem os pregos nem a lança o causassem ferimento algum. Poderia ter feito com que os chicotes parassem no ar, sem chegar a tocar sua pele. Mas ao invés disso, ele se entregou e foi até o fim no seu propósito de nos libertar do pecado. Jesus mostra hoje que o preço do nosso pecado é a dor, o sofrimento e a morte. Ele se entregou para todos, mas ninguém é obrigado a aceitá-lo. Quem prefere viver no pecado é livre para fazê-lo, mas rejeita a salvação da cruz. Em troca, terá que pagar o preço do pecado na própria carne, por toda a eternidade. Mas quem crê em Jesus e aceita o seu sacrifício, tem pelo sangue de Cristo derramado na cruz a sua salvação. Pois uma vez crendo, pratica-se o que foi ensinado por ele. Se você crê, você evita o pecado. E se mesmo assim você pecar, você se arrepende, você confessa, você se esforça mais ainda para não pecar. Ide e não peques mais. E assim você vai melhorando, vai se santificando. Mas quando a tentação bate e você cai no pecado mais uma vez, você se arrepende, e uma minúscula gota do sangue precioso de Jesus derramado naquela cruz é capaz de limpar o teu pecado e te coloca de novo no caminho da santidade. Essa é a vida do cristão. E graças a esse sacrifício que nós comemoramos hoje, é uma comemoração com um certo aperto no peito. É um momento de alegria, mas ao mesmo tempo de remorso. Nós nos alegramos, pois sabemos que por causa desse sacrifício, nós temos hoje um caminho para a salvação. Mas é impossível não sentir um aperto no peito ao pensarmos em tudo que Jesus passou por nossa culpa. Porque, mesmo conhecendo o amor infinito de Deus demonstrado a todos nós pela pessoa do Filho, nós ainda assim o ofendemos, persistindo no pecado. Que busquemos ser, então, meus irmãos, homens melhores, mulheres melhores a cada dia de nossas vidas. Que ao sentir a vontade de desviar do caminho, lembremos de Cristo na cruz.
Lembremos de todo o sofrimento que ele passou por nós. E mesmo que seja por alguns segundos, paremos para pensar se vale a pena ofendê-lo. Se é isso mesmo que daremos em troca de tanto amor que ele teve por nós naquela cruz. Lá naquela cruz, ele pensou em mim, ele pensou em você. Você nem existia ainda, nem seus pais, nem seus avós, mas Jesus já te conhecia. E lá na cruz ele pensou em você. Lá na cruz ele amou você. E lá na cruz ele percebeu que aquele sacrifício valia a pena por você. E agora o que custa para mim e para você dizer não ao pecado? Porque não vale a pena ofender aquele que nos amou. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, e bendito seja o reino do Pai, do Filho e do Espírito Santo, agora e sempre pelos séculos dos séculos. Que Deus abençoe a sua Sexta-feira Santa, te acompanhe em todos os seus passos. Amém.